Bem-vindos ao Luto pela Vida Cast. Eu sou Paula Goulart e este é um espaço para conversas que acolhem, inspiram e transformam a forma como olhamos para a vida e para as despedidas. Hoje o nosso tema é um pouco diferente, mas igualmente necessário. Vamos falar sobre as pessoas que fazem do cuidado com a perda o seu trabalho. Falar sobre o luto é falar sobre humanidade, mas para quem trabalha diariamente com a morte, o desafio vai além. É aprender a sustentar o sofrimento do outro sem anestesiar. Profissionais que lidam com perdas aprendem cedo que não há como se acostumar, há apenas como se preparar e entender que estar diante da finitude também é uma forma de lembrar o valor da vida. E para refletir sobre isso, eu recebo Cristiane Cabral, mãe de 3 filhos, empreendedora na área de educação socioemocional, especialista em saúde da família e saúde pública, psicanalista e graduanda em psicologia. Sua atuação em cuidado, educação e inovação, com o propósito de promover o bem-estar emocional e o desenvolvimento humano em diferentes contextos. E também Rafaele Rabelo, atendente do Salvatore, que vai compartilhar com a gente os bastidores emocionais de um trabalho que exige presença, escuta e humanidade. Cristiane, Rafael, muito obrigada por ter vocês aqui comigo hoje para a gente falar desses assuntos que são tão difíceis e tão desafiadores, né? Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, tendo esse diálogo e falando de um assunto muito importante e que para muitas pessoas ainda é muito delicado, só que o fato de você poder expor um pouco do seu conhecimento, expor, um pouco de como é ajudar as pessoas nesse momento delicado, é muito bom, expressar, estar aqui e ter essa oportunidade de expor um pouquinho do que você sabe. Muito bom. Então, para começar, eu queria perguntar: quais são os maiores desafios emocionais de lidar com a dor e a despedida de pessoas todos os dias? Para mim, eu acredito que seja você compreender o que é essa despedida para o outro, né. Então é a questão da empatia mesmo, porque cada despedida para alguém, ela tem um valor. Então, quando você vai, por exemplo, acolher o outro, qual é a crença dele sobre a despedida? Então, para mim, o maior desafio é você compreender o que é para o outro aquela despedida. É se colocar mesmo no lugar dele, essa empatia que a gente tanto fala, mas que na prática você nunca vai conseguir se colocar no lugar do outro, na dor do outro, Sim. porque a dor é dele. Uhum. E eu acho esse o maior desafio. Eu falo muito também compaixão, Também. né, porque É. às vezes a empatia, às vezes eu tenho um pouco de receio, porque muitas vezes quando você se coloca no lugar do outro, você vai sentir aquela dor do outro, e para quem trabalha todos os dias com isso, às vezes pode se afetar emocionalmente, né. Então eu sempre falo lá no Salvatore, a palavra compaixão, que é você ter esse olhar de compaixão com o outro, mas obviamente você não entrar tanto de você essa dor que você pode ter, um desgaste emocional também de vivenciar tantas dores todos os dias. E aí por isso eu pergunto para a Rafaela também, né, nesse contexto, o que te fez escolher ter uma profissão que lida todos os dias com o luto? Olha, não foi uma decisão fácil, porque o fato de você estar diariamente convivendo com pessoas enlutadas, pessoas que perderam um ente querido, não é fácil. Principalmente, na sociedade que nós vivemos, onde eles sempre tratam o luto como, sempre olham pelo lado ruim. eh, Tratam a parte da homenagem, da despedida daquele ente querido sempre como algo normal, algo monótono. Uhum. Chegou, fez o velório, sepultou ou ocorreu o processo de cremação e pronto. Só que depois que você passa a exercer a função, que você tem a oportunidade de fazer a diferença na vida dessas pessoas, é Uhum. você mostrar que aquele ente querido, ele é importante não só quando ele está vivo, que a partir do mesmo que quando ele venha a falecer, ele também é importante. Nós temos que passar para aquela família aquele cuidado, aquele carinho, Uhum. aquela compaixão, Uhum. e para que eles sintam-se para que eles depositem toda a confiança no nosso trabalho. Então, o fato de você poder ajudar
aquela outra pessoa de uma outra forma, Sim, a saber a lidar com o luto, faz toda a diferença. sim. Acho que mostrar para a família que esse momento da despedida também é uma oportunidade de homenagear toda Isso, aquela vida, né, que essa pessoa teve, porque a vida dele não pode se restringir ao dia da morte, né, ele tem isso, toda uma vida que ele viveu para ser homenageado, então esse ritual de despedida que vocês, como especialistas, conseguem atender a família e demonstrar o tão importante que é essa ritualização e fazer todo esse encantamento que a gente faz com o nosso cerimonial, com música, com flores, então fazer realmente desse momento é um momento importante de despedida, né. isso. E Rafaele, as pessoas costumam imaginar que com o tempo vocês se tornam acostumados, né, com esse tipo de serviço, com a perda, e realmente é possível se acostumar? Não, não é possível se acostumar, porque cada atendimento, ele é único. Os processos burocráticos, assinaturas de documentações, esses são iguais, mas a partir do momento que você recebe o cliente na porta, que você atende o telefone, que você responde uma mensagem daquele cliente, é um atendimento diferente, porque cada cliente ele tem uma forma de reação diferente, uma forma única. E lá no Salvatore nós temos, essa missão, esse compromisso com o cliente de quê? De conseguir compreender que a forma com que aquele cliente reage, a forma com que aquele cliente, está lidando com aquele luto é natural, porque cada ser humano ele tem uma forma de reação diferente. Então nós temos o propósito, nós temos, o compromisso com aquele cliente de acolher ele Uhum. e tornar a despedida daquele ente querido o mais especial possível. Então, a partir do momento que nós começamos a realizar o atendimento do cliente, nós temos esse compromisso com ele e conseguir realmente ter essa compreensão e acostumar com o luto, com a perda, lidar com aquele cliente que está enlutado, que está chorando, realmente não tem como se acostumar com isso. E Cristiane, e em meio a tantas histórias tristes, o que te ajuda a manter o equilíbrio, a sensibilidade e a força para continuar? Eu penso que é o meu propósito de vida, né. Acima além da profissional, tem uma mulher, tem uma mãe, tem uma filha, Uhum. e eu coloco hoje muito propósito na minha vida. Quando eu, por exemplo, isso demorou, né, acho que a maturidade me trouxe mais isso, antes eu não conseguia me desligar. Sim, E a gente que lida com perdas, o desligar, o desconectar é muito importante. E eu me desconecto. Quando eu não estou no meu trabalho, eu evito ao máximo falar do meu trabalho. sim, Então eu busco meu hobby, eu busco meu momento com meus filhos, com a minha mãe que mora comigo, e eu escuto música, eu vivo, a minha vida nesse propósito, porque quando a gente fala do luto, da morte, ele não é oposto à vida, ele está no processo da vida, é, faz né, parte, né? ele faz parte da vida. Uhum, Então, dentro do meu processo de vida, eu tenho um propósito. E é isso que me ajuda. Não vou dizer, Paula, que é fácil. sim, A gente vai falando aqui, é muito fácil, e às vezes a gente vivencia perdas, vê histórias de perdas, está ali naquele momento da perda, você absorve, sim, né, uhum, mas você precisa se desligar daquele processo, e você tem que ter uma razão, um propósito de vida, até a Rafaele falou a palavra propósito, uma palavra que eu gosto muito, e a gente ter esse propósito para você poder desconectar e seguir, porque senão você vai absorver todo o emocional não só da sua vida, mas dessas outras vidas, né. sim, Então você acolhe essas vidas, mas você se desliga, porque você tem uma vida também para viver. sim. E assim, pegando o gancho da tua experiência, eu vou falar um pouco da minha, né, que eu já estou há 26 anos dentro do Salvatore. E dos últimos anos que quando eu comecei realmente a estudar tanatologia, estudar sobre a morte, sobre o luto, eu aprendi a viver melhor. Quanto mais perto do assunto, né, do luto, da morte, mais vida eu trouxe para minha vida. Mais eu consegui, valorizar a vida, né, valorizar o presente, o Verdade. momento, os momentos, né, as lembranças, recordações, né. Então para mim foi muito transformador positivamente, né, porque a gente pensa que se falar da morte vai trazer a morte, não é bem assim, né.
muito mito sobre isso, né. Então, assim, tem alguma história, eu vou perguntar primeiro para a Cristiane e depois a Rafaela pode responder. Existe alguma lembrança, alguma história marcante de algum atendimento que te transformou pessoalmente? Sim, teve. Na época da Covid, eu estava no hospital como coordenadora da farmácia, né, a gente que está na área da saúde estava ali naquele momento de frente, e a gente que sempre trabalhou na saúde com a prevenção, a gente teve que lidar com a gestão de óbitos. Sim, E todos os dias a gente liberava ali na farmácia os sacos de óbitos, né. E numa dessas liberações tinha uma família, e isso me marcou muito, eu sou mãe, até falar é difícil, viu, se eu chorar. uhum, E essa família tinha perdido, era mãe com 2 filhos abraçados e a avó, e tinham perdido o pai. E a mãe dizia: "E agora o que vai ser a nossa vida sem?". E os filhos diziam: "E agora?". E eu, até hoje, eu tenho um arrependimento desse momento, mas hoje eu percebo na minha maturidade que talvez esse arrependimento foi um fator positivo. O silêncio também acolhe. E eu quis, naquele momento, fazer algo. Sabe aquela coisa assim, você quer abraçar, você quer falar algo, e eu não falei. Passei umas semanas pensando nisso, mas já se passaram 2 anos e hoje eu penso: "Não". Mas eu lembro de eu olhar para ela e fazer um gesto, assim, ti como se eu tô aqui. sim, E ela percebeu. Então hoje eu vejo, mas demorou eu perceber esse processo. Hoje eu percebo que ali eu acolhi. É sim. porque a gente vê muito ao acolhimento que a gente tem que falar algo. Parece que a gente tem que falar E o algo. pior é que muitas vezes as pessoas falam algo errado, Errado, né, tipo exato. descansou, É né. verdade, exato. Então às vezes é melhor silenciar, como você falou. Silenciar. E eu me lembro, Paula, do meu gesto. Eu me lembro que eu olhei para ela estava ali, eu quis abraçá-los, eles estavam deitados, ajoelhados, e eu só fiz assim para ela, e ela fez assim, ela fez um agradecimento, mas eu demorei em entender. Exatamente pela nossa sociedade de que a gente Sim, tem que falar alguma coisa. Eu me sim, lembro que quando eu era criança, eu ia a algum velório, algum lugar, a mamãe sempre dizia: "Não fiquem quietos, digam: 'Sinto muito'". sim. Então a gente vai carregando essas crenças. E hoje para mim faz muito sentido o silêncio. O O abraço, o olhar, né, o silêncio silêncio. acolhe. Sim, verdade. E acolher, eu vou até aproveitar, né, não sei se eu posso, mas eu vou falar, Mas sim. sobre vocês, né, o grupo de vocês, em muitos momentos eu já fiz parte, eu acho que um grupo, ele é um acolhimento. O Luto pela Vida também é um lugar de acolhimento, porque pessoas precisam falar com pessoas que estão vivendo aquele luto. Eu sempre vejo isso como um fator muito positivo. Então, num grupo do Luto pela Vida, por exemplo, nos momentos que eu estive, pessoas em momentos diferentes do luto, em tempos diferentes. Porque a gente vê muito na questão do luto, tem tantas etapas, a de negação, a da raiva, mas cada um vai viver isso de forma diferente, às vezes nem vai viver todas as etapas. E eu percebi nesse momento como aquilo é terapêutico, porque são pessoas ouvindo pessoas que vivenciaram e estão vivenciando. Uhum, Porque foi até algo que a Rafaele falou quando você pergunta, o enlutado é para sempre. uhum. Uma vez enlutado, é alguém que se foi, alguém que ficou. Exato. E isso tem histórias, tem marcas. Uhum. Eu perdi meu pai há 10 anos, doeu. Mas hoje, toda vez que eu reúno com meus irmãos, somos 4, a gente ri, a gente brinca. De repente, quem vê de fora pensa, meu Deus, estão rindo. Mas é porque a gente tem um lugar dele dentro do nosso coração, dentro da nossa história, isso não vai mudar, Uhum. mas a gente teve que seguir sem ele. Sim. Então lidar com isso é muito importante. Eu sempre digo para muitas pessoas quando elas entram no luto, busquem grupos. Eu até falo que eu sempre trago vocês porque foi uma experiência que eu vivenciei. Eu acho que é muito acolhedor. A gente não pode ficar só. O silêncio, ele é um lugar de acolhimento, mas você não se isolar no Uhum. seu silêncio, para mim é uma estratégia de você poder vivenciar aquele luto de uma forma mais saudável. E no grupo Pela Vida, as pessoas têm a liberdade de silenciar ou de falar, Exato. né, porque existe a cura pela fala, né. Então Sim. quando essa pessoa está num ambiente e que eles falam muito isso, nós estamos na nossa praia, porque Uhum. eles estão justamente no ambiente onde tem pessoas que estão passando também pelo mesmo Sim. processo, então a compreensão parece que fica mais fácil, vamos dizer assim. Então elas se sentem mais à vontade de falar das suas dores, do seu luto, Verdade. né, então eu fico feliz de você ter trazido aí nosso grupo Luto pela Vida aqui para a gente falar do assunto. Você, Rafaela, teve algum momento que te marcou na sua profissão?
Teve um momento, eu me recordo muito bem, foi exatamente em setembro do ano passado. Eu realizei um atendimento, era já ela a cliente já é cliente lá do Salvatore, ela tem um plano funerário conosco e ela entrou em contato via telefone informando que a mãe dela havia falecido. Eu orientei ela com relação a ficar no hospital, esperar a declaração de óbito, todos esses processos. E assim que a equipe operacional fosse lá, ela poderia se dirigir até a unidade. Assim que ela chegou lá na unidade, caminhei ela à sala e ela começou a conversar. Uhum. Ela estava um pouquinho mais segura, só que a irmã dela estava mais emotiva. Sim. Ela começou a conversar, eu comecei a explicar para ela os benefícios do plano, desejei as condolências, fiz todo o processo. E eu levei ela até o mostruário de urnas, que ela havia me falado que a mãe dela era devota de Nossa Senhora. Sim. Levei ela ao mostruário e assim que nós chegamos, ela olhou a urna Sagrado Coração de Jesus. Eu fui falar para ela sobre essa urna. Quando eu expliquei para ela, ela disse assim: Rafaele, é do jeito que minha mãe queria. Ela acabou escolhendo e assim, no momento que ela escolheu a urna, a irmã dela, ela começou a chorar muito, lá Uhum. dentro do mostruário. E eu segurei as mãos da irmã dela e pedi para que ela confiasse no meu trabalho. Uhum. Eu disse: "Senhora Maria, eu preciso que a senhora confie no meu trabalho". Aí ela disse assim: "Não, Rafael, não te preocupa, eu tô chorando aqui agora, mas De é porque emoção, é né. minha mãe e tal". Eu disse: "Não, eu compreendo, só que eu preciso que a senhora confie no meu trabalho". Expliquei todos os procedimentos para ela e fizemos todos os serviços. Passaram-se 4 dias, ela retornou lá na unidade e pediu para conversar comigo. Uhum. Encaminhei ela à sala de novo e ela foi desabafar comigo. Ela disse: "Rafaele, foi um momento muito doloroso para mim, eu perdi minha mãe, eu sei que eu nunca mais vou vê-la, mas assim, as últimas homenagens que vocês prestaram para minha mãe não tem", ela disse: "não tem preço". E ela falou uma palavra que mexeu muito comigo, na hora, porque ela disse que eu havia sido luz na vida dela naquele momento. Um momento de treva. Isso, que ela Uhum. disse que ela nunca tinha ela pensava que ela fosse ser tratada assim no hospital, Sim. mas que quando chegou lá, ela foi muito bem tratada, foi tratada melhor do que ela havia sido no hospital. Ela disse que aquilo ali ficou marcado para ela, aí ela perguntou se ela podia me abraçar. Ela me abraçou, eu abracei ela e eu disse para ela que qualquer dúvida que ela tivesse, ela poderia contar comigo. Que, assim, a gente sabe que nós não podemos nos envolver Uhum. nos atendimentos, só que em um momento desse, que ela passou por um momento desse, perdeu a mãe, a irmã dela estava muito emotiva, ela estava tendo que, digamos que, equilibrar a situação ali, e ela só foi desabafar quando ela retornou lá na unidade. Então assim, foi um momento muito marcante para mim, porque você poder, como eu falei anteriormente, você poder fazer a diferença na vida da pessoa, você poder ajudar a pessoa que está passando por um momento desse, Uhum. faz todo o processo valer a pena, Vira uma missão pessoal, vira né. uma missão pessoal. Falar que a gente falou, uma palavra mágica, propósito. Isso. Que bom. Gente, eu falei um pouco aqui para vocês o quanto que mudou minha vida, quando eu comecei a estudar e trabalhar mais profundamente em relação à morte e o luto, de valorizar mais a vida. E eu queria trazer um pouco essa pergunta para vocês, se esse trabalho de vocês fez mudar a forma como você enxerga a vida, o tempo, as relações? Para mim muito. Para mim finitude antes era finitude. Eu tinha muita dificuldade de lidar com a morte, com perdas. A minha mãe mora comigo, eu passei muito tempo da minha vida pensando quando ela for, né. E quando você começa a trabalhar diretamente, eu acredito muito que a gente precisa fazer esse serviço de entrega para a sociedade. Falar de morte não é falar de algo ruim. Eu sei que tem o sofrimento ali na morte, claro que tem, mas falar de morte é uma oportunidade de presença, é uma oportunidade de você revisitar a vida.
de você ressignificar. Então hoje para mim, falar, a dentro do meu trabalho, da minha perspectiva de vida, eu vejo a morte, como eu falei, parte da vida, ela não é oposto à vida, ela está dentro do andamento e ela nos faz nos acolher. Eu tenho muito cuidado comigo hoje, eu exercito muito autocuidado. Eu cuido da minha família, minha mãe mora comigo, sou mãe de 3, tenho uma tia também que mora, eu cuido deles e, sobretudo, cuido de mim. Porque a gente que está nesse lugar de trazer conforto, de acolher, não faz sentido se eu não me acolho. Eu só consigo acolher o outro quando eu me acolho. É o E famoso isso botar a máscara de oxigênio em você e depois exato. colocar no outro. Exato, exatamente isso. Você deu um perfeito exemplo que muitas das vezes, às vezes até minha mãe, quando você estava no avião, Paulo, quando você trouxe, né? Ela falava assim: meu Deus, tinha que botar primeiro na criança. Eu falei: como? Primeiro a pessoa, o adulto, tem que se sentir seguro para ele assegurar. Então, esse teu exemplo traz a metáfora do que eu vejo fantástico. Eu só consigo acolher o outro quando eu me acolho. Então, como é que eu estou? Uhum. Como é que eu lido com o meu findar? Como é que eu penso quando eu não estiver mais aqui? Em relação até aos meus filhos. Isso mudou até na minha qualidade de vida com meus filhos. Porque antes eu pensava muito, e quando eu for embora, hoje eu não penso nisso. Hoje eu penso, enquanto eu estiver aqui, é assim, mas eu estou preparando também eles para quando eu não estiver. Porque a finitude na vida faz parte do processo. E aí eu vejo que não é só olhar o sofrimento, é buscar mesmo oportunidade. E aí todos os dias eu ressignifico nesse lugar. É presença com você, presença com quem você gosta, é ressignificar suas histórias, é dizer dentro do seu propósito o que que você quer que fique, e isso, para mim, é diário, Ai, é que um bom. exercício diário. E para você, Rafael, mudou alguma coisa para você depois que você começou a trabalhar com o luto, com a morte, estar mais perto da finitude da vida? Olha, mudou, assim, muda a nossa vida completamente, porque você, querendo ou não, você passa a dar mais valor nos pequenos detalhes. Quais detalhes, Rafaele? Hoje nós vivemos numa sociedade totalmente desligada do presente, do físico. Você passa a dar mais valor a uma conversa com um colega, você passa a dar mais valor no seu trabalho, você passa a dar mais valor na sua mãe, nos seus na sua irmã, na sua família, entendeu? Então faz toda a diferença. Uhum, Você passa a dar mais valor naquilo que você tem, você passa a querer ajudar mais o outro. uhum, Você, a partir do momento que você está ali lidando, a pessoa chega e apresenta para você digamos assim, uma situação delicada e você consegue resolver, você está fazendo a diferença na vida de alguém. sim. Então, na minha opinião, muda completamente, porque eu não posso, querer mudar o mundo se eu não estou conseguindo fazer a diferença no dia a dia. No seu No ambiente. meu ambiente, Uhum, na vida de uma pessoa. Então, quando você passa a trabalhar com o luto, quando você passa a ter mais esse diálogo com pessoas enlutadas, que o que acontece diariamente lá no Salvatório, às vezes os clientes eles chegam lá só para desabafar, sim. e eles saem de lá, eles chegam tristes, mas saem de lá com um sorriso de orelha a orelha, porque alguém parou e ouviu eles. Sim. "Ô minha filha, muito obrigada por você ter me ouvido, eu sei que eu te ocupei, mas geralmente as senhoras, eu te aluguei a tarde inteira, mas muito obrigada por você me ouvir, então você está fazendo a diferença na vida de uma pessoa", Uhum. entendeu? Isso pra gente é muito gratificante. Muito bem, meninas, queria saber se vocês querem deixar alguma mensagem final para o nosso público que está nos assistindo, para a gente finalizar aqui nosso podcast de hoje. Ah, eu gostaria. É uma frase que eu trago comigo, como a gente está aqui num podcast, a gente está fazendo trocas, né, Uhum, aprendizados, e aí eu quero deixar uma frase que não é minha, de um psicólogo humanista, o Jung, que ele fala: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Eu acho que isso faz sentido tanto na nossa temática quanto para a vida, né. Então hoje eu digo que dentro do meu propósito de vida, olhar de verdade para o outro, porque às vezes a gente está muito olhando para o outro,
mas olhando para o outro e nem percebendo o outro. É perceber o outro, é perceber a dor do outro, é perceber que a dor do outro não é a sua dor e que você não vai poder consolar o outro na sua dor, é na dor dele. Então, é olhar para o outro com olhar humano. Era isso que eu queria deixar. Queres deixar uma mensagem? Olha, eu gostaria de deixar uma mensagem para todos, para que as pessoas consigam aprender mais sobre o luto, para que não vejam, para que ao invés de julgar o luto ou as pessoas que têm essa uma determinada reação quando se fala de luto, que você passe a compreender melhor essas pessoas, e que vale muito a pena você poder ajudar essas pessoas, que não é apenas um trabalho qualquer, que a partir do momento que você conhece aquela pessoa, que você passa a conversar com aquela pessoa e você entende a dor daquela pessoa, você, com o seu profissionalismo, você consegue fazer a diferença. E de uma pessoa vai passando para outra pessoa e vai fazendo a diferença Uma corrente do bem, uma né? corrente do bem. Então, assim, que as pessoas tenham mais propósitos, tenham mais compromisso, responsabilidade, porque nós que somos profissionais, que estamos ali diariamente lidando com o luto, isso faz toda a diferença. Nós precisamos ter, eu sempre falo, os profissionais eles precisam ter compromisso com aquele cliente, com aquela pessoa, responsabilidade e para que aquele cliente tenha confiança na gente. Quando você confia naquela pessoa, tudo flui, entendeu? Então, assim, essa é a minha mensagem, que as pessoas consigam compreender melhor e que façam, que procurem saber mais para que possam fazer a diferença na vida das pessoas. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Foi maravilhoso o nosso bate-papo de hoje. E eu queria também agradecer você que esteve conosco até agora no nosso Luto pela Vida Cast e aguardo também para os próximos episódios. Muito obrigada.